Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, hoje, aula 4, desde o ponto que paramos no nosso último encontro. Na última aula, estávamos abordando já o controle de constitucionalidade abstrato principal. Já falamos sobre o controle de constitucionalidade concreto e incidental, também chamado difuso pela via de exceção. Naquela ocasião, então, abordamos 3 grandes temas. O primeiro tema importante seria a reserva de plenário. Outro tema importante seria a questão sobre a suspensão de execução. E antes disso tudo, abordamos também o cabimento e o controle de constitucionalidade coletivo. Já começamos, então, o outro controle chamado de concentrado pela via de ação direta, ou abstrato, ou principal. E de início, então, eu mencionei que 2 temas seriam abordados, o ponto de convergência e o ponto de divergência, o que aproximaria as ações diretas e o que afastaria essas ações diretas. Estamos agora abordando o ponto de convergência, o ponto de aproximação entre toda e qualquer ação direta que o Brasil possa ter. Eu então mencionei que o que caracterizaria esse ponto de convergência seria o tipo de processo que o regular exercício das ações diretas instaurariam. Chamei então esse processo, utilizando uma nomenclatura de Hans-Kelsen, de processo objetivo. E fiz então a contraposição entre processo objetivo e os demais processos conhecidos, civil, penal ou trabalhista, chamados então de processos subjetivos. Disse então que seriam 6 as distinções principais entre eles. E já comecei a abordar 3 distinções. Nos restam mais 3 para que nós possamos fechar esse tema e partir em direção então ao ponto de divergência, as ações diretas que o Brasil pode apresentar. Recapitulando então aquilo que foi dito na aula passada, eu utilizei esse slide. E já abordei com os senhores os primeiros 3 itens: lide, partes, contraditório e interesse. Disse então que no processo objetivo não há lide porque não há caso concreto. Jurisdição é exercida em tese. A finalidade do processo se esgota na mera aferição teórica se a norma é válida ou não é válida. Depois, partes. Não há parte no plural, só há parte no singular. Alguém ocupa o polo ativo, ninguém ocupa o polo passivo. Não existe uma ação proposta por uma pessoa em face de outra pessoa. O que existe é uma ação proposta por uma pessoa contra ou em favor de uma norma. Contra, se o caso for de ação de inconstitucionalidade, em favor, se o caso for de ação de constitucionalidade. E, por fim, contraditório. Foi dito, então, que não existe, em rigor técnico, contraditório. Não há ciência bilateral dos atos processuais, com possibilidade recíproca da sua impugnação. Não há condições, então, de dialética processual, justamente porque não há com quem essa conversação ser feita. O que não excluiria, e terminamos a aula passada com essa menção, alguns mecanismos que pluralizam o debate sobre a Constituição, com destaque especial para o chamado defensor legis, que é o advogado-geral da União, e com destaque especial também para o amicus curiae, que é justamente eventual colaborador informal da Corte, citado na Lei 9868 de 99, no seu artigo 7º, parágrafo 2º. Nos resta, então, mais 3 itens para que nós possamos fechar essa nossa análise e aí sim partimos em direção às ações diretas. Quarta diferença que existe entre processos objetivos e processos subjetivos tem a ver com interesse. Pergunto-lhes, em todo e qualquer processo subjetivo, deve haver a demonstração início lit do interesse processual? Sim, não há como se negar isso. Até porque se sabe que interesse é condição genérica para regular exercício de qualquer ação. Então, evidentemente, deve haver a demonstração início lit desse interesse processual em qualquer processo subjetivo, sob até pena de carência acionária. Agora, podem dizer com total segurança, num processo objetivo, há uma situação na qual se dispensa essa demonstração inicial do interesse processual. Ela se chama legitimação ativa universal. Agora, é importante, então, fazermos uma distinção entre a chamada legitimação ativa universal e a chamada legitimação ativa especial, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quem está com a Constituição à mão, por favor, peguem o artigo 103 dela. E, por favor, marque nesse artigo 103 3 incisos. O inciso 4º, o inciso 5º e o inciso 9º. Então, por gentileza, no artigo 103, marque os incisos 4º, 5º e 9º. Por quê? Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os incisos marcados 4º, 5º e 9º do artigo 103 são alusivos à chamada legitimidade ativa especial. Os demais incisos que não foram marcados, portanto, os incisos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º e 8º, são atinentes, então, à legitimidade ativa universal. Que distinção é essa entre legitimidade ativa universal e legitimidade ativa especial? Se o caso for de legitimado ativo universal, portanto, aqueles que não foram marcados agora no artigo 103, se entende que o interesse processual já está implícito, inerente, intrínseco, na função que ele desempenha, de tal modo que ele está dispensado dessa demonstração inicial do interesse processual. A sua função é tão relevante que a faz ter sempre interesse, de modo que ele fica dispensado de causa a causa demonstrar interesse processual para aquela ação.
porque para qualquer ação direta, ele terá sempre interesse processual. Por exemplo, no artigo 103, inciso 1º, a menção a presidente da República, ao chefe do Poder Executivo da União. Pelo fato de ele ocupar essa função, chefe do Poder Executivo da União, ele terá interesse para qualquer ação. É dispensado que ele tenha que demonstrar causa a causa interesse, porque sempre terá interesse para aquele litígio. Então, se a situação for de legitimação ativa universal, há a dispensa da demonstração inicial do interesse processual, porque se entende que o interesse processual está implícito, inerente, intrínseco, na função que ele próprio desempenha. Por exemplo, presidente da República. Agora, se ao contrário, a situação for de legitimidade ativa e especial, há um ônus processual imposto à parte, qual seja, demonstrar inicialmente esse interesse processual. E como se demonstra interesse processual no processo objetivo, recebe o nome que o senhor já deve ter ouvido falar. Chama-se pertinência temática. Quando lerem, ouvirem ou souberem disso, pertinência temática é o modo pelo qual um legitimado ativo especial demonstra interesse processual na situação de alguma ação direta. Por isso o nome pertinência temática. Ele deve demonstrar um vínculo de pertinência entre a função e o tema, a função que ele desempenha e o tema sobre o qual a ação versa. Se for então demonstrado esse vínculo de pertinência entre a função e o tema, a função que ele tem e o tema sobre o qual a ação versa, há então interesse suficiente. Ele deflagra regularmente essa ação. Agora, se ao contrário, ele não conseguisse desincumbir desse ônus de provar a pertinência temática, não há interesse processual suficiente. Ele não tem como deflagrar regularmente essa ação. Por isso eu tinha colocado uma característica do processo objetivo é a dispensa, em algumas situações, da demonstração do interesse processual, na hipótese de legitimidade ativa universal. Se o caso for de legitimidade ativa especial, é necessária, então, a demonstração desse interesse processual no início do processo, chamando, então, de pertinência temática. Essa questão pode ser feita assim, qual é a distinção entre legitimidade ativa universal e legitimidade ativa especial, indicando o candidato quem são os legitimados ativos universais e quem são os legitimados ativos especiais, que é uma questão teórica, ou pode ser uma questão prática. Como seria uma questão prática aqui, por exemplo, um caso concreto? Pode o governador de um estado propor ação contra a lei de outro estado? Então, eu tenho o chefe do Poder Executivo de um estado. Ele promove ação contra a lei de outro estado. É possível que isso aconteça, por exemplo, em algumas situações que foram levadas ao Supremo Tribunal Federal, chefes de poderes executivos estaduais impugnaram leis de outros estados, ao argumento de que essas leis criavam uma guerra fiscal. Quase sempre eram leis estaduais que concediam a algumas indústrias alguns incentivos fiscais para atraí-las para o seu território, retirando-as, portanto, do território de outro estado. Aquele estado que perderia essa indústria quase sempre ajuizaria, então, uma ação direta questionando isso. Ora, criou-se uma guerra fiscal porque um estado concedeu incentivo fiscal fora dos parâmetros que a Constituição define. Portanto, seria possível que eu, chefe do Poder Executivo do estado, impugnasse essa lei. Isso é possível ou não é? Como responder a essa pergunta, do seu ponto de vista técnico, a partir da distinção entre legitimidade ativa universal e legitimidade ativa especial? Vejam, um governador de estado é legitimado ativo. Está previsto no artigo 103, inciso 5º, governador de estado e do DF. Por estar colocado no inciso 5º e por esse inciso ter sido marcado, ele é, então, um legitimado ativo especial. A pergunta, então, foi, pode governador de um estado propor ADIM contra outra ação qualquer, contra a lei de outro estado? Pode, desde que ele demonstre pertinência temática, desde que consiga demonstrar que há um vínculo mínimo de pertinência entre a função que ele desempenha e o tema sobre o qual a ação versa. O exemplo que eu citei foi proposital, porque guerra fiscal é um exemplo claro no qual fica aprovada essa pertinência temática. Há um vínculo claro de pertinência entre a função que ele desempenha e o tema sobre o qual a ação versa. Função que ele desempenha, defesa dos interesses do seu Estado. Tema sobre o qual a ação versa, possível ameaça ou lesão a interesses desse Estado, pelo fato de outro Estado conceder incentivos fiscais fora, em tese, dos parâmetros que a Constituição define. É um caso claro de pertinência temática, é um caso no qual então, pode haver então, a demonstração desse interesse processual. Então, quarta diferença que existe entre os processos seria essa, interesse processual. Quinta diferença tem a ver com objeto, a finalidade do processo objetivo e dos processos subjetivos. Pergunto-lhes o seguinte, nos processos subjetivos, qual é o objetivo, qual é o escopo, qual é a finalidade? Querendo ou não, é a tutela de direito subjetivo, de algum direito subjetivo. Pode ser um direito subjetivo próprio ou alheio,
Depende se a legitimidade ativa é ordinária ou extraordinária. Pode ser um direito subjetivo individual ou meta-individual. Depende se o processo é individual ou coletivo. Mas não temos como sair disso. O objetivo é tutela de algum direito subjetivo. Quem quer que seja, de quantas pessoas forem, mas de algum direito subjetivo. No processo objetivo, por isso o seu nome, processo objetivo, a finalidade não é a tutela de um direito subjetivo, mas a tutela do direito objetivo, da ordem jurídica globalmente considerada, que pode estar sendo ameaçada ou lesada pela existência de alguma norma, ou até pela sua inexistência. Até porque, vamos verificar depois, não existe só a ação direta de inconstitucionalidade por ação, mas também existe a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nem sempre há inconstitucionalidade quando se produz a norma legal contra a Constituição. Pode ser que também haja esse vício quando não se produz a norma legal, quando a Constituição o obrigaria a tanto. Mas o fato é que aqui se defende não qualquer direito subjetivo, mas o direito objetivo como um todo. A ordem jurídica está sendo ameaçada ou lesada porque existe uma norma contra a Constituição ou porque não existe uma norma quando a Constituição obrigaria a sua existência. O fato é que nasce uma quinta diferença entre processos subjetivos e o processo objetivo. Nos processos subjetivos, o objetivo, o objeto, a finalidade, o escopo é a tutela de um direito subjetivo, por isso o seu nome. No processo objetivo, a finalidade é a tutela do direito objetivo, da ordem jurídica globalmente considerada, que pode estar sendo ameaçada ou lesada pela existência ou não de alguma lei ou ato normativo. E uma sexta e última diferença entre os processos subjetivos e o processo objetivo tem a ver com eficácia, o efeito que a decisão de mérito vai produzir. Pergunto-lhes, nos processos subjetivos, que efeito é produzido? Via de regra, o efeito é efeito interpartes. Eu sei que existem ações coletivas, sei que também elas podem chegar até a operar efeito erga omnes, mas não é a regra. Via de regra, nos processos subjetivos, há ações individuais. Então, via de regra, nos processos subjetivos, há a produção de eficácia restrita às partes do processo. Efeito meramente interpartes. Agora, num processo objetivo, podem falar com total segurança aqui. O efeito é efeito erga omnes. E chega até a ser vinculante. Vamos hoje abordar o que é, inclusive, efeito vinculante no próximo bloco. Mas o efeito é efeito que já nasce erga omnes, ele não é interpartes, até porque nem tem partes para que o efeito pudesse se restringir a elas. O efeito é erga omnes, em algumas situações chega a ser, inclusive, efeito vinculante. É a sexta e última diferença que existe entre os processos subjetivos e o processo objetivo. Eu prefiro estudar essa matéria assim, porque, ao meu ver, essa forma de estudo tem duas funções. Primeiro, fazer a distinção entre os processos subjetivos, que em geral nós vemos, processo civil, penal ou trabalhista, e esse processo que é muito mais raro, que é o processo objetivo. E, ao mesmo tempo, então, conceituar o que é processo objetivo. Posso não concluir essa parte colocando que processo objetivo é o processo próprio das ações diretas. É o processo, então, instaurado pelo regular exercício das ações diretas. E esse processo objetivo, utilizando inclusive a nomenclatura de Hans-Kelsen, processo objetivo, ele tem 6 características, e são essas. Primeira, lide. Não há lide. Não há lide porque não há caso concreto. Jurisdição é exercida em tese. Finalidade que se esgota na aferição teórica se a lei ou o ato normativo é válido ou não. Segundo, partes. Não há parte no plural, só há parte no singular. Alguém ocupa o polo ativo, ninguém ocupa o polo passivo. Há requerente, não há requerido. Não há uma ação proposta por uma pessoa em face de outra pessoa. Há uma ação proposta por uma pessoa contra ou em favor de uma norma legal. Terceiro, contraditório. Não há contraditório, porque não há com quem ele ser travado. Não há condição mínima dialética processual, o que não impede a existência de mecanismos que pluralizam o debate sobre a Constituição. Por exemplo, advogado-geral da União ou defensor legis e o colaborador informal da Corte, ou amicus curiae. Quarto, interesse. Há uma situação na qual se dispensa a demonstração inicial desse interesse processual. Chama-se legitimidade ativa universal, porque se entende que esse interesse processual já está implícito, inerente, intrínseco, na função que os próprios legitimados ativos desempenham, sendo certo que esses legitimados ativos universais estão previstos na Constituição, no artigo 103, nos incisos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º e 8º. Quinto, objeto. O objeto é tutela do direito objetivo, da ordem jurídica globalmente considerada, que pode estar sendo ameaçada ou lesada pela existência ou não de uma lei ou de um ato normativo. E, por fim, eficácia. O efeito já é erga omnes. Em algumas situações chega a ser efeito vinculante.
Verificamos, então, o que é um processo objetivo, processo próprio das ações diretas. Então, está visto o ponto de convergência, o ponto que aproxima todas as ações diretas. Passo agora para outra matéria. E qual seria, então, o ponto de divergência? O que eu quero perguntar com isso é o seguinte: quantas ações o Brasil tem? Quais ações são essas? E mais do que isso, quais seriam as suas fundamentações? Tanto as fundamentações legais, como também as fundamentações constitucionais. Todas, então, as ações diretas, há uma dúvida especialmente em relação a uma, que é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Depois vamos abordar isso, mas a princípio, todas as ações diretas instauram o mesmo processo, que é o processo objetivo. Mas são ações diferentes, e tem estudos específicos sobre cada uma delas. Então a pergunta que eu faço é essa: quantas ações o Brasil tem? Quais são, então, os seus fundamentos na Constituição Federal? E o que existe na legislação acerca dela? Posso começar colocando, então, que o Brasil possui 5 ações diretas. Para que nós possamos entender essas ações diretas, trago-lhes esses slides. Vejam, há um gênero chamado ação direta. Essa ação direta pode ser de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Se for uma ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ser por omissão ou por ação. Se for caso de ação direta de inconstitucionalidade por ação, ela pode ser genérica ou ela pode ser específica. Nesse caso, seria uma ação interventiva. E correndo por fora, nós temos a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Desse gráfico, então, posso extrair a ideia de que no Brasil há 5 ações diretas em relação à Constituição Federal. Primeira, a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, está aqui. Segunda, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DIO, está aqui. Terceira, a ação direta de inconstitucionalidade, ou ação direta de inconstitucionalidade genérica, tão famosa DIN, está aqui. Quarta, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a ADII, está aqui. E quinta, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, está aqui. Bom, está provada a ideia de que no Brasil nós temos, em relação à Constituição Federal, 5 ações diretas. Além disso, notem que esse gráfico também indica os fundamentos constitucionais e os fundamentos legais. A fundamentação constitucional está em tinta vermelha, a fundamentação legal está em tinta azul. Vamos então a elas. Primeiro, os fundamentos constitucionais. Da ação declaratória de constitucionalidade, veja, a fundamentação está na Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1º, a linha A, na parte final, quando fala em ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Depois, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o fundamento está na Constituição Federal, agora no artigo 103, parágrafo 2º, quando fala em omissão inconstitucional e medidas para seu saneamento. Depois, a ação direta de inconstitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade genérica, prevista na Constituição também, no artigo 102, inciso 1º, a linha A, só que na sua parte inicial, quando fala em ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. A ação direta de inconstitucionalidade interventiva tem previsão na Constituição, na única norma sobre ações diretas, que não está no capítulo sobre o Supremo Tribunal Federal. Consta do capítulo sobre federação, quando a Constituição discute intervenção federal. No artigo 36, inciso 3º, parte inicial, inclusive, quando fala em princípios sensíveis e sua ameaça ou lesão. A DPF está prevista na Constituição, no artigo aqui citado, 102, parágrafo 1º, que se limita a dar o nome dessa ação, dizer que compete ao Supremo Tribunal Federal o seu processo de julgamento, cabendo à lei regular a sua tramitação. Por falar em lei, nós temos também fundamentações legais. No Brasil, há 3 leis principais sobre ações diretas. As 3 primeiras ações, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a ação direta de inconstitucionalidade, estão previstas na Lei 9868, de 10 de novembro de 99, a principal lei sobre controle de constitucionalidade. A mais nova lei sobre controle de constitucionalidade, abstrato principal, é a Lei 12562, do final de 2011, que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. E a arguição de descumprimento de preceito fundamental está prevista na Lei 9882, de 3 de dezembro de 99. Esse gráfico é importante, porque ele indica as ações diretas, seus fundamentos na Constituição e seus fundamentos igualmente na legislação também. Fixada essa premissa, desse ponto em diante, até o momento que nós terminarmos o controle de constitucionalidade, eu vou abordar as ações diretas uma a uma. Eu vou começar agora com a principal ação direta para concurso público, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ou ação direta de inconstitucionalidade genérica. Vou retomar, então, a sua fundamentação na Constituição, o artigo 102, inciso 1º, a linha A, parte inicial,
Vou retomar também a sua fundamentação na legislação, a Lei 9868/99, e vou analisar o principal tema ligado a ela. A partir disso, depois, eu vou abordar as demais ações diretas, na perspectiva comparatória entre ela e a ação direta de inconstitucionalidade. A grande ação é a DIN. A partir do momento que nós encerrarmos a DIN, eu vou começar algumas comparações entre as demais ações diretas e a DIN. Vou falar de todas elas, características próprias de cada ação, uma a uma, até a última ação, que é a DPF. Em relação à DPF, como também há uma grande importância desse estudo, eu vou aprofundar um pouco mais. Vou estabelecer os seus preceitos fundamentais, vou dizer qual é a sua característica, vou dizer até quais são as suas espécies. Mas desse ponto, até o final de controle de constitucionalidade, na próxima aula, eu vou falar sobre todas as ações diretas, o principal tema ligado a cada uma delas. Vou pegar agora o principal tema ligado à DIN e assim com as demais ações diretas, comparando-as com a grande ação, que é essa. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade, a fundamentação já foi colocada e recolocada, consta da Constituição, como da legislação também. Nós temos um tema, para concurso público hoje é recorrente. Toda prova, vira e mexe, toca nesse tema, de modo direto ou de modo indireto. O grande tema aqui é decisão de mérito. E que efeito a decisão de mérito produz? Então, ao final da tramitação de uma ação direta, vai ser obtida a decisão de mérito. A grande questão é que tipo de efeito a decisão de mérito produz. Eu vou subdividir esse efeito em dois estudos, para que nós comecemos agora um e depois possamos falar sobre o outro. O que eu vou dizer agora também não se restringe a DIN. Qualquer ação que os senhores estudem, decisão de mérito em qualquer ação, por favor, tome cuidado de separar dois temas diferentes. Um tema é eficácia pessoal, outro tema é eficácia temporal. Então, um tema é efeito em relação às pessoas, outro tema é efeito em relação ao tempo. Não dá para abordar juntos se o efeito é inter partes erga omnes, ou se o efeito é ex tunc ou ex nunc. Se ele inter partes ou erga omnes tem a ver com pessoas, se ex tunc ou ex nunc tem a ver com tempo. Então, separem as duas coisas. Vou começar agora com eficácia pessoal, efeito em relação às pessoas. Vou terminar depois com eficácia temporal, efeito em relação ao tempo. Comprovando isso que eu vou abordar agora, decisão de mérito na ação direta de inconstitucionalidade e a subdivisão da matéria em eficácia pessoal e eficácia temporal, trago-lhes esse slide. Vejam, 6.2.2.1, ação direta de inconstitucionalidade e a subdivisão da matéria em eficácia pessoal e eficácia temporal. Efeito quanto às pessoas, efeito quanto ao tempo. Começo agora, então, com eficácia pessoal. E a pergunta que eu faço é a seguinte: decisão de mérito proferida em ação direta de inconstitucionalidade genérica. Ação direta de inconstitucionalidade. Em relação às pessoas, produz que efeito? Efeito inter partes ou efeito erga omnes? Pelo fato do processo ser objetivo, é claro que o efeito é efeito erga omnes. Só que aqui a Constituição vai mais além e diz efeito erga omnes e vejam, e vinculante. A Constituição fala em efeito vinculante. Por existir menção a efeito vinculante, eu quero, a partir de agora, abrir uma grande janela para que nós possamos abordar essa matéria, eficácia vinculante, que a Constituição prevê no artigo 102, parágrafo 2º. Quero abordar, então, esse artigo com os senhores e nós possamos aprofundar bastante isso. O que quer dizer efeito vinculante? Efeito erga omnes, todos nós sabemos o que é. Erga todas, omnes pessoas. Efeito para todas as pessoas. Agora, o que é efeito vinculante? Muitos autores utilizam o mesmo conceito, que, a meu ver, é o exemplo errado. E diz o seguinte: efeito vinculante é a atribuição à decisão da qualidade de precedente judiciário. Muitos autores dizem isso. É atribuir à decisão a qualidade que, a princípio, ela não teria, de ser um precedente judiciário. Muito aqui entre nós, esse conceito é vazio. Qualquer decisão é precedente, porque é prévia em relação a outra futura. E é judiciária, porque decorre do Poder Judiciário. Isso não é algo inerente à ação direta, isso é comum a qualquer decisão judicial. Qualquer decisão é um precedente judiciário. Então, esse conceito, a meu sentir, é vazio. Não traz algo que é peculiar da ação direta de inconstitucionalidade. Por isso, a meu sentir, o melhor autor sobre efeito vinculante é Gilmar Ferreira Mendes. E Gilmar Ferreira Mendes diz o seguinte: efeito vinculante é a ampliação dos limites da coisa julgada. Ele tira a questão do direito constitucional, leva a questão para o direito processual e diz que efeito vinculante é a ampliação dos limites da coisa julgada. Isso vai nos obrigar a irmos para o direito até mesmo processual civil, verificarmos o que é coisa julgada, quais são os seus limites, até porque se fala que a ampliação dos limites, tem que saber que limites são esses, para que nós possamos aí sim definir com segurança o que é efeito vinculante.
Em primeiro lugar, quando se fala aqui em coisa julgada, é evidente que se quer fazer menção à coisa julgada material, não à coisa julgada formal. Coisa julgada material é imutabilidade dos efeitos da decisão judicial. É o fato de que a decisão produz efeitos imutáveis. É isso que você vai falar aqui com coisa julgada, como coisa julgada material. Essa coisa julgada, via de regra, produz dois limites. Ela está sujeita a duas grandes limitações. Quais são essas limitações? Do lado esquerdo, eu indico o limite subjetivo. Do lado direito, eu indico o limite objetivo. Então, a coisa julgada possui duas limitações. Uma limitação subjetiva, outra limitação objetiva. O que se diz é que na eficácia vinculante, esses limites são ampliados. Qual é o limite subjetivo da coisa julgada? Entendida a coisa julgada como coisa julgada material. Querendo ou não, limite subjetivo da coisa julgada é igual às partes. A coisa julgada é oponível em relação às partes de um certo processo. Parte ativa e parte passiva. Então, limite subjetivo da coisa julgada é igual à parte do processo. Demandante, demandado. Ao mesmo tempo, do outro lado, há um outro limite, chamado de limite objetivo. Qual é o limite objetivo da coisa julgada? Querendo ou não, é o dispositivo da sentença ou do acórdão. Não produz coisa julgada o relatório, nem produz coisa julgada a fundamentação. Mas a coisa julgada é restrita ao dispositivo da sentença ou do acórdão. Então, em direito processual, civil, penal ou trabalhista, se fala isso. Coisa julgada entendida como coisa julgada material está sujeita a dois limites. Ao limite objetivo e ao limite subjetivo. É limitada subjetivamente, como também é limitada objetivamente. Limite subjetivo da coisa julgada. Partes. Parte ativa, parte passiva. Demandante e demandado. Ao mesmo tempo, do outro lado, limite objetivo da coisa julgada. Dispositivo. Dispositivo da sentença e do acórdão. Não transita julgado nem a fundamentação, muito menos relatório, mas sim um dispositivo da sentença e do acórdão. Voltando para o direito constitucional. Gilmar Ferreira Mendes nos diz que eficácia vinculante é a ampliação dos limites da coisa julgada. Lê-se, ampliação do limite subjetivo e ampliação do limite objetivo da coisa julgada. É isso que se produz quando se reconhece efeito vinculante. De um lado, a ampliação do limite subjetivo da coisa julgada. Do outro lado, a ampliação do limite objetivo da coisa julgada, ambas ao mesmo tempo. Bom, no próximo bloco eu vou continuar com essa abordagem. O que é eficácia vinculante e que ampliação, na verdade, esse efeito produz. Mas eu já vou começar o próximo bloco analisando de modo pormenorizado a norma da Constituição que regula esse efeito vinculante. Eu vou começar a análise, então, até com detalhes da norma que eu já havia mencionado no artigo aqui tratado, 102, parágrafo 2º. Diz esse artigo o seguinte, 102 no seu parágrafo 2º, decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Repito, no próximo bloco eu vou aprofundar a análise desse artigo. Mas já advirto ao senhor o seguinte, repare que a Constituição fala decisão definitiva de mérito. Até é um pleonasmo, porque a decisão definitiva é de mérito. Até porque se não fosse de mérito seria terminativa, não definitiva. O que a Constituição quer dizer com isso? Também advirto que notem que aqui a menção à ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Como que historicamente se construiu a extensão desse efeito vinculante para as duas ações diretas. Mas o que é importante saber agora de plano é o seguinte, notem que a Constituição fala textualmente demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Será importante isso depois para que nós possamos definir essa ampliação de limite subjetivo que a coisa julgada terá quando se reconhece esse efeito vinculante. Também quero depois chamar a atenção para a redação que a Constituição tem no artigo 103A, caput, quando ela fala em súmula vinculante. Já vou até adiantar, reparem que nesse artigo 103A, caput, existe a mesma redação. Súmula vinculante produz efeito em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Então, no próximo bloco, eu vou aprofundar a análise do que vem a ser efeito vinculante, à luz desse artigo 102, parágrafo 2º, comparando, inclusive, com o artigo 103A, caput. Depois, vou prosseguir em direção
a eficácia temporal, que também se amplia aqui ou se redimensiona. Que efeito temporal, na verdade, decisão de mérito na ADIM produz. E nos outros blocos, vou tratar de um tema fundamental hoje, que são técnicas de decisão ou decisões de calibragem. Autores espanhóis falam decisões de calibragem, autores até mesmo alemães falam técnicas de decisão. O que são isso? E, na verdade, como se pode perguntar em prova de concurso público essa matéria, para depois passarmos em direção às demais ações diretas. A ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva e, por fim, a DPF nessa ordem. Isso, então, é papo para os nossos próximos blocos.